que aqui tem algo espiritual te guiando. E aqui o intuito maior, que eu sinto que nem tem a ver com essa história. O intuito maior, o chamado para você nesse momento é se curar. É uma cura. E aqui eu sinto que é uma coisa assim, um padrão repetitivo na sua vida de muitos anos, certo? Olá, signo de Leão, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Vou estar fazendo aqui agora mais uma leitura intuitiva para vocês. Estamos aqui muito bem protegidos e guiados pelo meu amado São Miguel Arcanjo, ele que me ancora nas leituras e protege. Então vamos lá, signo de Leão. Tem aqui meu WhatsApp na descrição, se caso vocês precisem de uma leitura particular, tá bom? Vou ficar muito feliz em poder acolhê-los por lá também. Então vamos lá, espero passar uma boa mensagem aqui e te convido para estar dando uma olhadinha também nos meus outros vídeos, tá? Vamos lá. Signo de Leão, por favor. Qual a mensagem? Signo de Leão. Leão. Aqui eu tenho 9 de espadas invertido, a justiça. Só um minuto. Voltei, Leão. Então, 9 de espadas invertido me fala muito de uma angústia. Alguém está angustiado por uma situação que julga injusta. Quando a gente fala do 9 de espadas, a gente fala de... pode ser até uma perca de sono, uma ansiedade, né? E aqui eu tenho o diabo. Aqui algo se desprende, tá? Então, o que a gente fala aqui no diabo? Se havia manipulação, está acontecendo nesse momento uma libertação. Se algo estava preso, ele está se desfazendo, certo? Então vamos lá. O que mais? Fala mais sobre esse diabo aqui, por favor. Diabo. O que acontece? Aqui eu tenho um As de Copas na sua leitura sobre o diabo. Eu sinto que está muito ligado a uma cura que você pode estar para enfrentar a vida, pode estar te dando essa oportunidade de se curar de algo. Porém, aqui pode ser que exista uma resistência, né, em aceitar um ciclo da vida, algo que esteja acontecendo. E sobre a justiça caiu a carta do Papa. Aqui me fala muito de uma coisa, é fim de padrão. Pode ser algo padronizado na sua vida. Eu tinha o costume de, ou pode falar também de uma questão social, uma questão de regra social que está sendo quebrada. Tem uma questão também com o passado. Aqui alguém, acredito que seja você, idealizou muito uma situação, e ali seria o quê? Uma vitória e uma comemoração. 4 de paus. Só que por algum motivo eu tenho no centro da minha leitura 5 de espadas. Aqui é a quebra do ego. Nessa situação ninguém vence. Se existe aí alguma disputa na sua vida, está muito ligada ao ego. E aqui pode ser que através desse conflito, que ou você ou alguém que você esteja lidando está passando, pode ser que esse conflito, o melhor a se fazer nesse momento é se desprender. Talvez entregar ao divino. E, repito, se tiver coisas ligadas a questões sociais e essa carta do Papa que fala sobre isso caiu sobre a justiça invertida. Então, se tiver questão judicial aqui também, eles estão falando para soltar, né? Se você é a pessoa pela qual está relutando por algo, porque aqui é uma briga de ego. Aqui não existe vencedor em uma batalha. E talvez a sua cura seja soltar, porque a partir do momento em que eu solto, eu me curo.
Existe uma cegueira aqui nessa situação. Alguém não quer enxergar uma verdade. E aí, então acaba o quê? No 9 de espadas. É um sofrimento absurdo. E acredito que é muito essa pessoa que se coloca por disputar por uma coisa sem base, entende? Não existe vencedor nessa batalha. É uma briga de ego. Quando a gente fala de uma briga de ego, infelizmente, quem ganha não se sente vencedor, certo? E no fundo do deck eu tenho a estrela sinalizando a cura. Qual é a cura? O desprendimento, o diabo invertido. Tem uma coisa de remoer um passado, sabe? Aqui você provavelmente cobra de uma ação de uma segunda pessoa, uma segunda energia aqui nessa história, ou você, ou pode ser a pessoa que você lida, te cobra uma ação onde você se sinta realizado. E aqui é uma ação concreta, é um as de ouros. Só que é onde você afunda mais ainda nessa situação. Por quê? Essa pessoa pela qual você cobra uma ação, ela está o quê? Num cavaleiro de espadas. Então essa pessoa pretende um movimento rápido. E aqui é uma situação de eu estou entendendo qual é esse conflito e eu estou entendendo que aqui eu não venço. Então, adeque a sua realidade. Existe uma pessoa angustiada para ver uma mudança numa disputa de ego. E aqui realmente é ego. Ainda mais que eu tenho o Papa, que fala muito dessa questão social, né? Mas eu tenho um eremita. Essa pessoa pela qual, essa segunda energia pela qual disputa por algo, chegou no estágio de eremita, que é quando eu paro e através de tudo o que a gente já vivenciou nessa história, eu consigo tirar uma verdade através da espiritualidade, através, enfim, do que eu sei, que eu aprendi sobre a vida, eu evoluo em cima disso. Então aqui eu estou saindo. Mas aqui é um sair em consciência. Só que é um sair rápido. Não sei se dá para entender, porque o Cavaleiro de Espadas ele fala muito dessa questão de se ele cai invertido é até uma certa imprudência. Mas aqui eu não tenho um Cavaleiro de Espadas invertido. Aqui é uma pessoa que esperou muito, que é um eremita, pensou muito e acho que para a segunda energia pode parecer assim, nada a ver a atitude dessa pessoa, porque essa pessoa está saindo da noite para o dia de um contexto, não tem nexo com o que essa pessoa mostrava. Só que aqui tem muito a ver com o aprisionamento que ambas as partes vivem, né? Tanto para uma pessoa quanto para outra. Aqui são duas pessoas aprisionadas num contexto de ego, tá bom? O que mais? Então aqui eu acho que o chamado dessa leitura é que se você está vivenciando um desenrolar, e aqui é uma mudança, é uma roda da fortuna, né? Se você está vivenciando isso, não estranhe. Aqui tem uma coisa muito espiritual trabalhando, sabe? Ó, o livro, eu sinto a espiritualidade nessa carta, o que está no oculto. E aqui tem algo sendo trabalhado para uma cura. E eu acredito muito que é a cura de ambas as partes, mas adeque quem é você nessa leitura, se estiver fazendo sentido, né? Porque nem sempre vai fazer. Mas assim, é a hora de controlar seus impulsos, trabalhar essa coisa, esse equilíbrio interno de nem tudo me convém. Pode ser que eu tenha tido vontade de até controlar essa pessoa ou vontade de controlar uma situação no impulso, que eu sinto que tem essa energia de impulsividade aqui também, mas aqui o chamado é silêncio, tá? Silêncio, porque mais uma vez eu tenho a justiça invertida. Então aqui
essa leitura te chama para obter esse equilíbrio, porque a partir de um equilíbrio você consegue discernir o que é certo e o que é errado nessa situação. Porque por mais que eu me julgue correta numa situação, né, é preciso ter, ainda mais se for uma situação mesmo judicial aqui, é preciso ter discernimento. E aí, quando eu estou em descontrole, querendo mais controlar a situação externa, como que eu me controlo? Porque para resolver um problema burocrático, eu preciso muito manter o meu equilíbrio interno para conseguir lidar com essa situação. Sendo burocrático ou não, qualquer problema na minha vida, eu preciso ter um equilíbrio mínimo para saber lidar com isso, porque senão eu não vou conseguir, certo? Então eu acho que é muito sobre isso que eles estão falando. Porque aqui tem uma intervenção divina, eu tenho a torre. Então, pode ser uma situação que já não existe base, que já não existe estrutura. Aqui tem o portal do perdão. Pode ser que você se culpe demais nessa história, então é hora de se perdoar. E o mundo. Finalizar uma situação com sabedoria e iniciar um novo ciclo em plenitude. Acho que é isso o chamado da sua leitura, tá bom? Então, saiba lidar com essa situação de uma forma equilibrada. Como? Silencie. É o primeiro passo para você conseguir. Ai, tem uma borboleta aqui. Para você conseguir caminhar pela sua vida. Aqui tem uma coisa muito espiritual de cura. Você precisa se curar de alguma coisa, de um controle. E aqui agora é hora de você se controlar, se cuidar, se nutrir, se curar, certo? O chamado é para você. Aqui não tem a ver com essa outra energia, certo? Porque se você precisa lidar com essa outra energia, se cuidando, se nutrindo, se controlando, se guiando, você consegue. Mas agora, quando eu fico presa nisso aqui tem até uma certa insônia, perca do sono aqui, tem muita ansiedade aqui por querer controlar uma história, né? Que tá na nossa humanidade também. Quem nunca? Quem nunca passou por uma situação difícil e quis controlar, quis que fosse do seu jeito. Só que a gente precisa ter essa maturidade para entender também que nem sempre vai acontecer da forma como a gente quer e tá tudo certo. A gente precisa entregar, confiar. Todo passo adiante deixa você mais próximo do seu destino. Eu sinto que aqui é muito sair da estagnação, porque esse controle te leva a uma estagnação. Porque se você está nessa situação de ansiedade, perca de sono, você está se vendo estagnado. E é um ambiente perfeito até para uma depressão, né? Uma angústia muito grande aqui. Então, o que eu estou sentindo aqui nesse aconselhamento é, por mais que você sinta que precisa fazer algo para controlar o externo, quando você trabalha o seu interno, você também caminha. E pode acreditar, é uma caminhada até mais evolutiva, tá? É mais positivo nesse momento você controlar o interno na questão do equilíbrio do que querer controlar um externo. Porque quando eu controlo o externo, eu me frustro e eu caio nessa angústia e eu caio nesse astral ruim e eu não saio do lugar e eu estagno. Quando eu controlo meu interno, eu consigo dar passos mais conscientes na minha vida. Permita o desconhecido ser a fagulha da sua curiosidade e admiração. Eu acho que essa carta aqui tem muito a ver com o início de um novo ciclo. E lembre-se, você precisa se perdoar numa situação. Pode ter mágoa, pode ter culpa, então se perdoe numa situação que é justamente essa questão de trabalhar o interno, tá? Mas aqui tem muito a ver com o mundo, né? O mago da floresta. O mago, a carta do mago, ela fala dessa coisa do materializar um novo início, né? E depois do mundo vem o mago, né? Na sequência das cartas, depois da carta do mundo, que é a finalização, eu finalizo para iniciar algo em plenitude. E quando eu inicio, eu entro na fase do mago. Então é isso, tá? Eu desejo aí que dê tudo certo e até um próximo vídeo. Até mais. Gratidão.